Eclesiastes capítulo 5. Então nós estamos muito contentes também porque as crianças retornaram às suas atividades, né? Pelo menos algumas crianças. Nós estamos contentes porque Deus tem usado as professoras, no momento a Tânia e a Idene, mas depois acho que tem um giro aí de professor. E falar nisso, se Deus toca no seu coração para nos ajudar em qualquer área da igreja, e agora especificamente falando de escola dominical, estudo para as crianças, seja homem ou mulher, pode se oferecer. Nós queremos gente boa, tá? Só gente boa. E se você não costuma vir à igreja, nem se ofereça. Só pessoa que participa assiduamente da igreja. A gente quer pessoas que sejam exemplo para as crianças. Então nós estamos dando oportunidade, nós não estamos desesperados pedindo pessoas, nós já temos pessoas, mas nós queremos dar a oportunidade para quem quiser servir. Inclusive irmãos de Peniel, irmãos de férias, missionários, se quiserem também participar, podem participar também. Eclesiastes capítulo 5, nós já estudamos os primeiros 7 versículos e agora nós vamos estudar a segunda parte. Nós poderíamos dizer que o tema seria as riquezas, mas eu quero dar um enfoque um pouco diferente. Eu quero falar sobre gastos. Gastos não é um tema muito fácil, porque as pessoas têm uma compreensão diferente do que é gasto. Por exemplo, nós sabemos que uma empresa com fins lucrativos que tem mais gastos do que entradas, então ela tem prejuízo, não é isso? Já se é não lucrativo ou governamental, pensando em exportações e importações de um país, fala-se que quando há um prejuízo, chama isso de déficit. Se for um lucro, chama-se de receita, né? Receita não. Superávit. Obrigado. Superávit e déficit. Alguns conceitos interessantes. Por exemplo, antigamente falava-se, quando tinha alguma conferência, as pessoas iam nas conferências, aí colocava-se ali os custos, as despesas, os gastos. Hoje não. Hoje eles já mudaram o termo. Eles falam o quê? Investimento. Então, quanto fica o investimento? Para mim, investimento é aquilo que você dá e retorna, né? Mas eles veem valor nisso, porque eles falam, você está dando dinheiro, mas isso não é um gasto, isso é um investimento, que vai retornar para você em forma de conhecimento, em forma de transformação de vidas e, em alguns casos, em forma de dinheiro mesmo, né? De negócios. Quando nós falamos em ofertar para a obra de Deus, nós falamos oferta, a gente não fala gasto. E nem investimento, a gente fala, essa é uma oferta para a obra de Deus. Eu quero resumir tudo. Saiu o dinheiro da sua conta, é gasto. Não importa o que seja, é um gasto. Você está tendo um gasto, você está tendo uma subtração de um valor bruto, então isso é um gasto. E não é errado pensar assim, uma vez que Deus te deu aquilo é seu, e agora, cada vez que sai um pouco do seu orçamento, do seu bolso, da sua carteira, do seu banco, do seu Pix, se está saindo, você está tendo gastos. Então é bom a gente sempre colocar 2 colunas no nosso orçamento doméstico, né? Aquilo que entra e aquilo que sai. Dessa maneira a gente tem que usar a sabedoria de fazer com que saia menos do que entra. E claro, alguns gastos, estou chamando assim, alguns gastos são
quase que obrigatórios. Quase não, obrigatório. Por exemplo, água, luz, as ofertas para a casa de Deus, para a obra do Senhor. O crente, ele pensa assim: isso aqui já é um gasto que eu vou ter, ou já é oferta, já é investimento, como você queira chamar. O povo de Deus aprende a gastar bem o seu dinheiro. Mas incrédulos também, inclusive a gente aprende mais a economia com não crentes do que com crentes. Eles têm mais a nos ensinar do que os próprios crentes. Quem aqui nunca foi beneficiado com o auxílio de conselhos, né? Conselhos na área financeira. Daí tem 2 cadeiras aqui, tem uma que pode ser tirada daqui também, tem uma ali, vão se distribuindo aí. Obrigado, irmão. Vai ficar separado do marido? Tá bom. Tudo bem. A diferença do crente e não crente é que o não crente, ele está pensando nos seus gastos financeiros e como equilibrar suas finanças, e isso tem sido bom, nós mesmos temos nos aproveitado disso. A diferença é que na igreja, ou entre o povo de Deus, ensina-se a gastar bem o dinheiro, mas também ensina-se a gastar bem a vida. Porque normalmente os conselheiros financeiros, eles pensam nos lucros, nos dividendos, nos benefícios e também nas despesas, nos gastos financeiros. Mas eles pouco têm para te ensinar sobre como gastar a vida. Nós só temos uma vida. E essa vida precisa ser gasta de uma maneira. As igrejas onde ensinam a palavra de Deus, elas têm muito a oferecer para você. Tem muito para oferecer, muito mais na questão de como você gastar a sua vida do que como você gastar o seu dinheiro. Só que, como a nossa vida envolve também as finanças, então é um pacote, né? Jesus falou muito de finanças, de dinheiro, de riquezas, como em Eclesiastes também fala. E nós temos algo a aprender aqui nesse texto. Eu gostaria que você aprendesse, como eu gostaria de aprender também, a gastar bem a nossa vida. Já contei para vocês sobre a experiência do Michelangelo, aquele grande escultor, pintor, artista de muita maneira, e pintando a Capela Sistina, naqueles andaimes, e alguém embaixo falou: mas que trabalho, você vai gastar a vida toda. E ele falou: e para que mais serve a vida? Você vê o propósito, não é? Uma pessoa, eu sei que eu vou gastar a vida toda fazendo essas coisas, mas esse é o propósito da minha vida. Gastar a minha vida para fazer aquilo que tem valor. Valor não só para mim, mas um valor para a humanidade. Como você está gastando a sua vida? Nós tivemos a notícia, hoje pela manhã, da cessação da vida aqui na Terra de um jovem. Quantos planos? A própria família, com o plano, a esperança de que ele saísse bem. Mas não aconteceu isso. Terminou, cessou a vida dele nessa terra. Ele gastou a vida dele aqui. A vida dele foi gasta. A sua vida está sendo gastada. Está sendo gasta. Gastar necessariamente não é desperdiçar. Há um problema muito sério que os economistas denunciam, que há uma educação financeira muito grande hoje,
Mas há uma tolice maior do que a educação financeira. É não tirar lucro daquilo que é investido. Então tem pessoas que já têm 10% de lucro, deixa lá. 20%, deixa lá. 30%, deixa lá. Tem pessoas tendo lucro de 300%, 400%, ele deixa lá. Mas como as coisas são variáveis, é o temporariamente rico. 400%, está lá. Mas de repente, ele tem até, agora está no prejuízo. Rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. Então, tem pessoas assim. Quando é que você vai tirar um lucro para você? Quando é que você vai viajar com a sua esposa? Quando é que você vai pegar um pouco dessa gordura e gastar? Quando você vai ofertar para um missionário? Porque a vida e o dinheiro são para ser gastos. Nunca compreendi muito bem sobre propriedades de fazendas, de terras. Isso é uma coisa que quase que não entra na minha cabeça, mas estudando um pouquinho, ninguém teve terras. As pessoas têm terras agora. A terra nunca foi de ninguém. No Brasil, por exemplo, quando os portugueses entraram, colonizaram ou exploraram, seja como for, a nossa terra, uns 70, 80 anos depois foram estabelecidas as capitanias. As capitanias. Então pessoas começaram a receber terra, seja por mérito, seja por a colônia, a coroa, né, queria colonizar algum lugar e foi dando terras. Minas Gerais era um lugar de muito ouro, exploração de ouro, e começaram a ver as capitanias. Aí as pessoas, de alguma forma, ganharam terras. A partir daí, sim, elas ficavam com as terras, elas podiam vender, elas podiam comprar mais, elas deixavam como herança para os filhos, e muitas pessoas, hoje a gente olha, nossa região, por exemplo, quantas terras, alguns lugares já foram loteados, estão virando fábrica, estão virando lugares para construir casas, mas outros não. A pessoa está com 80, 90 anos, está com aquele monte de terra ainda. Se ele plantou, se ele teve uma pecuária, ele ainda obteve lucro daquilo. Mas alguns deles estão deixando tudo para a próxima geração. A próxima geração talvez também tenha dó de vender e obter lucro, deixa para a próxima. Então tem gente que tem bastante terra, mas nem sempre são ricas, não é mesmo? Porque nós temos um problema. Alguém falou assim, é muito difícil ser pobre, mas também é muito difícil ser rico. O pobre vive sonhando em obter. O rico obtém e fica com medo de gastar. Aí, nós nunca estamos vivendo uma vida plena. Ou estamos reclamando porque não temos, ou somos miseráveis porque temos, mas não queremos gastar. A palavra-chave hoje é gastar. Eu me lembro de um missionário meio frustrado com a vida, talvez, e eu era aluno na escola bíblica para tornar missionário. Ele falava para a gente, cuidado, não fica dando tudo de você não, preserva, era uma má influência, ele sempre incentivando os alunos a não darem de tudo deles. Seu Zé de Paula, por exemplo, seu Zé de Paula carregou mais peso do que deveria durante a vida. Teve um prejuízo? Teve. Pergunta para as costas dele, né? Teve um prejuízo. Ele olha para trás e fala, eu deveria fazer menos. Hoje, por exemplo, as sacas diminuíram, não foi? As sacas diminuíram seu peso, justamente porque a nova geração não é aquela geração, né? Estão preservando.
Mas é interessante, tem uma nova geração preservando o seu físico, deixando o físico até mais potente. Mas essa noite eu fiquei ouvindo um tum-tum-tum, tum-tum, tum-tum. Daí eu abri a janela assim, umas músicas funks, já sei o que é. Tem um povo lá que se aglomera, tá? Então eles estavam fazendo a festa. Nessas festas o que você vê? Você vê muitos jovens, fortes, mantendo a saúde e ao mesmo tempo gastando a vida, bebendo. Muita gente gastando sua vida, gastando sua saúde. Por um lado, preservando, por outro lado, gastando. Então, a palavra é gastar. Você vai gastar. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu diria até para o seu Zé de Paula, se eu pudesse voltar lá, o senhor faria a mesma coisa. Porque a necessidade está lá. Eu preciso trabalhar. É isso que ia fazer. Seu Wilson acordava, sei lá que horas. Dona Maura acordava mais cedo para preparar o café, ou não? É ele que prepara. Aí ele ia lá com aqueles tambores de leite, né? Pesado, e nas fazendas recolhendo para levar até lá o laticínio, né? Que vida dura. Quantas madrugadas frias na nossa região? 25, nem dava para pegar gripe, né? Não, se pegasse gripe tinha que trabalhar assim mesmo. Gastou a vida dele, mas está aí, ó. Sempre que alguém me fala sobre preservar a vida, preservar o físico, não tem nada que uma noite de sono não faça de milagre na sua vida. Como é que você renova? E outra, tem gente que pensa que trabalhar vai morrer. Veja as pessoas do campo de concentração, nos holocaustos. Elas estão morrendo agora, com 98 anos de idade. Elas tiveram trabalho forçado? Trabalho forçado, sem ganhar nada. Trabalhavam, comiam pouco, trabalhavam muito. Aí. Então, o seu conceito sobre gastar, talvez precise ser corrigido. Há muita gente preservando a vida até na vida espiritual. Não vou gastar muito não, minha espiritualidade. Deixa um pouco para depois. Meus irmãos, Eclesiastes nos ensina sobre essa única vida que nós temos, e nós temos que gastar. Eu vou me gastar. Uma vela só presta se gastar e derreter. Mas e quando derreter? Não seria bom a gente economizar a vela? Tá bom, fica no escuro, porque ela serve mesmo para gastar. E quando ela estiver no finalzinho, aí você vem com uma vela nova, acende o pavio, põe, deixa que ela morrer. Muito obrigado, dona Vela. Agora é com outro. O Pércio foi gastando a vida, está gastando ainda. Né? Tá? A gente até diminui de tamanho, você sabia, né? Sabia? Você até diminui de tamanho. Mas depois a gente encosta um João Marcos na gente, para ver se pega um fogo. A gente encosta o Pedro na gente, a Gabriela, o Felipe. Encosta aí, vê se pega um foguinho aí. Aí ele começou a queimar. Não precisa nem colocar nome de sala de aula, de prédio para o Pércio, não. O Pércio já foi. Já está ganhando o galardão dele, né? As delícias com o Senhor. Deixa que o outro agora queime. Não vale viver a vida se não gastar. Se não gastar, não vale. O carro do sujeito é impecável, brilha, não tem um arranhão. Pneu ainda tem aquelas, tudo assim, novinho. Nem tirou o plástico. Isso é sintoma de pobre, você sabe, né? Ele tirou o plástico, tá lá.
1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Oh, que carro! Pior coisa é o carro parado, vocês sabem disso. Estraga mesmo, né, seu Wilson? O carro é para usar. É para usar. Depois você compra outro. Ah, mas é tão difícil. A vida é difícil mesmo. Mas é assim, é para usar. Tudo é para usar. Tem aquelas cristaleiras lindas com aqueles cristais, você não pode nem encostar que quebra, né? Fica ali. Aquela cristaleira fica ali. Talvez seja bonito, mas não presta para nada, né? Não serve para nada. Não tem utilidade. Então, o meu desafio para você essa manhã é se você realmente quer gastar a sua vida. Há um gasto nessa vida que é para o próprio dano. Vamos ler Eclesiastes 5. Tem muita coisa boa aqui nesse texto, evidentemente, a palavra de Deus sempre tem coisa boa. Mas veja o versículo 13. Então, há gastos. Hoje eu quero ensinar você a gastar sua vida. Vela queimando. Às vezes as pessoas não pensam em vela em casa, né? Você tem que pensar em vela, porque acaba a luz. E tem gente que nem sabe onde que está a vela, né? Onde é que eu coloquei? Às vezes nem usa. E tem gente que nem tem vela também. Aí faz igual aquelas virgens que não eram prudentes, né? Tem que pedir para o vizinho, né? Tem uma vela aí. Mas você precisa se queimar, você precisa se gastar. Versículo 13, alguém pode ler? Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. É para o próprio dano que pessoas guardam suas riquezas. As riquezas começam a dominar sua vida. E aí quando você começa a investir dinheiro, a multiplicar dinheiro e bens, você começa a ter dó de gastar. É interessante, tem pessoas que não têm quase nada em casa para comer. Mas chega uma visita, dou tudo. Quero fazer o bem para os outros. E talvez haja situações na sua vida que sua despensa está cheia. Fiz uma compra aqui, né? Era para durar 1 mês, mas quero ver se estica para 2. Aí a criança quer um doce, nada disso, tem que economizar. Não pode. Mas estou com uma vontade de comer aquilo lá. Mas é bom guardar. Você se torna escravo da sua riqueza. O pobre escravo da miséria. O rico escravo da fartura. Não é assim que Deus quer que você vive. Deus quer que você viva de uma maneira equilibrada. Eu vi isso, o pregador viu isso, grave e mal ele viu. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. É igual o cachorro que fica guardando o osso. Rói logo esse negócio de uma vez, depois você pega outro. Não, tem que roer, tem que enterrar, tem que desenterrar. Fica brincando com aquele osso lá. Que miséria, né? Então às vezes nós estamos assim também, roedores de osso da vida, com medo de perder a saúde, medo de perder o tempo, medo de perder os talentos. Há pessoas que estudam tanto, depois elas falam, não posso servir na obra de Deus, porque eu cheguei até aqui, estudei tanto aos meus pais se sacrificaram para eu chegar até aqui, e daí a obrigação do pai dar ensino para o filho, fica preso com seus pais, não. Se Deus quer que você sirva ao Senhor com aquilo que você tem, mas eu não vou ganhar dinheiro, não interessa. Sua vida é para gastar para o Senhor. Então esse é um grave mal que nós vemos. Pessoas guardando as coisas. Veja o versículo 12, alguém pode ler? Doce é o sono do trabalhador, que quer coma pouco ou quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir.
Qual a vantagem? Trabalhador foi lá buscar o leite nas fazendas, levou para laticínio e carregou uma saca de café para cá e para lá, machucando a coluna e tudo, mas está lá, trabalhando, dormindo, acordando, mesma coisa, e quer seja pouco ou muito, não vou parar de trabalhar, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O que está acabando com o rico? A fartura, não é... Eu lutei até agora para ficar rico, fiquei rico e eu não consigo dormir, por causa da riqueza. Tem várias aplicações isso, a gente não tem tempo para ficar falando da vida do rico, tá? Mas as pessoas têm suas lutas e sempre nós estamos lutando com gastar. Que medo que nós temos de gastar. Dizem que o mineiro... tudo que eu falar de mineiro, meu pai é mineiro. Meu pai é mineiro, borda da mata. Então tá aqui nas veias aí, ó, mineiro. Que o mineiro gastava o dinheiro quando ele punha a mão no bolso e raspava uma moeda na outra. Ele estava gastando o dinheiro. Não é mais assim, né? O mineiro já ficou mais generoso, né? É assim ou não, hein? Não é assim não, Deise? Eu sou o que eu diga. E o maridão, então? Igual. Medo de gastar. Então, já foi impregnado na cultura. Fui criado com meu pai mineiro. Impregnado nessa cultura. Mas tem muitas outras culturas assim. O medo de gastar pode faltar. Então, a gente sabe que os alemães foi o povo, a Alemanha foi o povo extraordinário, um exemplo extraordinário. Mas eles usavam lápis até já não conseguir mais pegar na mão lápis. Não ia jogar lápis igual brasileiro, né? Quebrou a ponta, joga e pega outra. Nem para apontar lápis. Mas foi assim que a Alemanha se reergueu da guerra, do pós-guerra. Foi assim, um grande exemplo. Mas também lidar com eles não é tão fácil. Porque as agrúrias, as dificuldades da pobreza, da miséria, da guerra, fez com que pessoas engrossassem o casco. Então, para gastar, para investir tudo é muito difícil. Não sai dinheiro dali tão fácil, não. Não é igual o brasileiro. O brasileiro, muitos, né? São bem generosos até quando não tem. Gastar. No versículo 15... nós vemos que os gastos ou as próprias riquezas, no final das contas, elas não prestam para a eternidade. O que você tem que fazer com o seu dinheiro... Agora lembrem, eu não estou só falando de dinheiro, eu estou falando do seu físico, da sua vida, do seu tempo, dos seus talentos, dos seus estudos. É para gastar mesmo. Porque na eternidade, se você não evangelizar agora... na eternidade você vai evangelizar quem? Jesus? Quem que você vai evangelizar? Se você não falar de Jesus hoje, mas gasta tempo na casa das pessoas. Eu encontro com um senhorzinho, às vezes, e ele pede para eu orar, eu oro com ele. Outro dia estava na estrada, parei o carro, encontrei com ele, a gente ficou conversando, e ele sempre falando para eu ir para a casa dele. Fui na casa dele, falei com a filha dele, não estava lá. Combinamos aquele horário. Tem gente que, né, vai falar, aparece lá, quero ouvir sim da palavra de Deus. Aí você vai lá, você se planeja, porque tem gente que tem bastante coisa para fazer, né? Você se planeja e você vai lá, cadê a pessoa? Não está lá, não teve interesse nenhum. Mas não importa, eu estou gastando a minha vida. Mesmo que não teve oportunidade, Deus sabe que eu fui lá para isso, para gastar o meu tempo para pregar o Evangelho. Mas eu vou fazer essa viagem. Peniel, a gente ia a pé para os lugares. Quantas vezes a gente ia também nos caminhões para evangelizar. Quem sabe o seu Wilson já deu carona para alguém de Peniel, em cima do caminhão, no meio das latas de leite lá, né? Quem sabe eu peguei carona com ele, não sei. Mas olha,
Eu já fui para Caneleiras, 25 quilômetros a pé. Uma vez eu fui ida e volta, algumas vezes, ida e volta, 50 quilômetros. Era quase 8 horas de caminhada, só para isso. Para chegar lá em 2, 3 famílias, porque não dava tempo, já ia escurecer, para falar de Jesus. Mas que tempo bom, que tempo maravilhoso. Um tempo atrás já dei até um testemunho, uma família me chamou, porque a gente evangelizou a família se converteu, ele estava com câncer, e agora ele morreu, mas morreu aqui como um irmão em Cristo. Valeu a pena, mesmo que não se convertesse, valeu a pena. Gastar, gastar, gastar. Pense em gastar, gente, não pense em economizar. Dinheiro, você que vê aí nas suas finanças, se você vai gastar, vai obter lucro, você que sabe. Mas a sua vida, gaste para o Senhor. Não vai morrer não se acordar para vir para a igreja cedo, nem vir de novo. Por que crente vai 2 vezes na igreja, né? Agora não vai mais 2, né? Mas por que os crentes vão 2 vezes, né? Tem uns que vão 3 vezes por semana na igreja. Por que tantas vezes? Mas você trabalha muito mais do que isso sem reclamar? Ou vai reclamando também, mas tem que ir, né? Trabalhar. Então é assim, você está gastando a sua vida trabalhando, por que você vai querer economizar o final de semana? Então nós temos essa ideia de economizar, mas não vale nada para a eternidade. O tempo de gastar é agora. Versículo 15, alguém pode ler? Como saiu do ventre de sua mãe, assim o tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Não dá para levar do seu trabalho, não. Então você vai ter que gastar mesmo. Por isso que algumas pessoas juntam dinheiro, mesmo que ele não gastar, mesmo que ele não aproveitar. Ele deixa para o filho, deixa para alguém, mas a mentalidade do ser humano, ela é muito maluca, por quê? Veja que em capítulo 4, versículo 4, 7, Eclesiastes 4, 7 e 8. Então considerei outra vaidade, outra coisa sem sentido, vazia. O que é? Versículo 8. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Loucura! O sujeito não tem ninguém para quem deixar tudo aquilo. Pelo menos gasta para você. Pelo menos isso. Mas não. Ele não ajunta para outros e nem para si próprio, porque ele fala: por que eu estou trabalhando tanto e ganhando tanto, se eu estou negando a minha alma os bens da vida? Eu acho que tem gente assim também na vida espiritual. Para quem que você está guardando tudo isso daí? Há pessoas que têm tanto conhecimento. Alguém me falou assim de alguém que tem muito conhecimento da palavra, mas tem muito mesmo, mais do que os pregadores. Tá bom, tem mais conhecimento do que eu, tem mais do que outro, ótimo. Deus deu para ele uma mente fabulosa de guardar coisas. E agora eu pergunto, ele está gastando? Não compartilha da palavra com ninguém, não evangeliza, não tem um ministério, não pastoreia um rebanho. O que ele está fazendo com esse conhecimento? Talvez esse seja você. Ô pastor, que isso? Então tem uma grande diferença entre ser o mar da Galileia e o mar Jordão.
O mar da Galileia recebe da Armênia, dos montes de gelo que derretem e formam aquele filete de água, e aquela água vai se transformando em riozinho, ribeiro de água e tal, e vai alimentando o mar da Galileia, no norte de Israel. E o mar, que não é um lago, vai enchendo de água. Aquele mar, o lago de Genezaré, ou da Galileia, ele joga para o Rio Jordão, o sinuoso Rio Jordão, que vai fluindo água, fluindo água, fluindo água, até chegar no Mar Morto, o Mar Salgado. Quando chega ali, Dona Maura, acabou. A senhora pode sentar lá, pegar uma revista, deitar em cima do Mar Jordão. A senhora não afunda. Ótimo para quem não sabe nadar. Não afunda, tamanha a quantidade, a salinidade daquilo. Sabe o que o mar, como é que chama? O Mar Morto? O que o Mar Morto faz? Aquilo que o nome dele diz, morto. Ele é egoísta, não dá para ninguém, fica tudo lá. Eu acho que tem crentes assim também. Tem aqueles que recebem da palavra e não vê uma hora, uma oportunidade de compartilhar com os irmãos do que tem aprendido. Está sempre falando, sempre. Aí você fala, vai esvaziar o conhecimento. Não, vem mais. Agora tem uns que são igual ao Mar Morto. Recebe e fica ali mesmo, morto, estagnado, salinizado. Não ajuda ninguém. É assim que você quer ser mesmo? Essa vida que você quer ter? Você vai notar que quanto mais você dá, mais você recebe também. É essa vida que Deus quer para o crente. Gastar, gastar. Às vezes eu ensino sobre economizar, hoje eu estou ensinando sobre gastar. E nós temos mais um texto aqui, no versículo 19. Nós estamos falando dos gastos nessa vida. Há gastos que são para o próprio dano, pessoas que só guardam e não gastam, seja financeiramente, seja espiritualmente, seja academicamente, profissionalmente. Interessante na profissão. Tem gente que sabe fazer muita coisa, mas não ensina nada para ninguém, né? Conhece pessoas assim? Egoísta. Não, se eu ensinar, ele vai se tornar o meu concorrente. Pense que quase todos os comércios que existem nas sociedades, as pessoas eram funcionários do mesmo comércio. Não é assim? Ele trabalhava naquele comércio, um vendedor de tinta, por exemplo. Trabalho lá, aprendi todos os macetes, as manhas, comecei a juntar dinheiro para mim. O que eu fiz? Uma lojinha de tinta. Eu não posso ter funcionário, não posso ensinar, porque depois eles saem daqui e vão ser meu concorrente. Não, a cidade vai aumentar, você não vai dar conta do seu trabalho, vai precisar de outras pessoas. Essa é a visão do empresário não egoísta. Faltou tinta aqui, vai lá no meu colega que ele tem. É assim. É assim quem já visitou ali, quem andou na Santa Efigênia, em São Paulo. Você vai procurar uma peça, você não acha? O cara fala, número tal, vai lá. Você vai lá, um ajudando o outro. É assim que cresce o comércio. Nunca aquele estagnado, aquele que guarda só para si o conhecimento, o empreendimento e tudo mais. Ele morreu, acabou o comércio da família, acabou tudo. Então nós deveríamos aprender muito no mundo empresarial também. Aprender que na vida cristã nós temos que dar. Uma vez um pregador disse que essa é a qualidade de Deus, Ele dá. Deus sempre dá, Ele nunca retém, Ele dá. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Sempre dá, gente. Você precisa gastar mais.
Nosso Pai Celeste gastou o que Ele tinha. O que Ele tinha? O Filho dele. Jesus gastou o que Ele tinha. O que Ele tinha? A vida dele. E nós estamos segurando o que para nós? Versículo 19, nós vamos ver que gastar nessa vida pode ser gastar para glorificar a Deus. Versículo 19, alguém pode ler? Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a prática que cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Presente de Deus, meus irmãos. O que é bom? Deus confere riquezas para você. Bens, saúde, tempo, conhecimento. Dá para fazer uma lista do que Deus já te deu até agora? Você vai se perder nessa lista, é muita coisa. A lista do recebido. Agora tem um risco aí, queria que você pulasse para outra coluna. A coluna do oferecido. A coluna do recebido está cheia, não está? Queria saber na sua vida se a coluna do oferecido está se enchendo. Deus me deu conhecimento. Coluna do oferecido. Estou oferecendo o conhecimento que Ele me deu? Coluna do dado. Ele me deu condições financeiras. Coluna do oferecido. Tenho compartilhado, distribuído. Então talvez você vai se admirar que tem um risco aí, mas a coluna do oferecido ou do dado, Deus tem dado, está muito grande e não está equilibrando. A coluna do oferecido está um branco total ali. Você precisa oferecer. Você quer ser mar da Galileia ou mar morto? Deus nos deu tudo isso e é muito bom. Ele não reclamou não. É bom, a gente pode comer, receber a porção, gozar do nosso trabalho. Alguém que está gastando, né? Estou trabalhando, estou recebendo, estou poupando. Já mostramos aqui para os irmãos sobre reserva de emergência. 6 meses daquilo que você gasta, tenta guardar, porque se perder o emprego, uma doença e tudo, você tem lá aqueles 6 meses para se manter. Poupa, mas também não vai ficar poupando 100%, porque você precisa comer uma lasanha, não precisa? Um frango assado. Você precisa comer uma coisinha mais gostosa, precisa dar um passeio também. Precisa gastar um pouquinho também, viu? Gastar com os filhos, gastar com a esposa. Cuidado. Então, isto é dom de Deus, isto é presente de Deus. Amém, meus irmãos? É um presente de Deus. Por que que você tem que ter a mentalidade de gastar? Versículo 20, alguém pode ler? Porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Se você está nessa constância, você nem vê a vida passar. Alguém tem a Bíblia aqui, linguagem de hoje? Oh, Deise, sempre confio na Deise que ela tem essa Bíblia aí, como alguns dizem, Bíblia herege, né? É esse mesmo texto? Esse mesmo texto. Porque é exatamente o que ela vai ler ali. Só que na minha Bíblia, por exemplo, tem que ficar pensando muito e pesquisando muito para chegar naquela conclusão. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Ou seja, ganhe e gaste. Por quê? Pode ler, Deise? E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Isso aí. A vida vai fluir de uma maneira que você nem vê o tempo passar. Recebi, gastei, recebi, gastei, recebi, gastei. Agora, cuidado, já falei para vocês tomarem cuidado, né? Mas às vezes para algumas pessoas o cuidado não é gastar muito.
Cuidado é que ela está guardando demais, ela não gasta nada. Relaxa um pouco. Não, eu posso ficar pobre. Você vai ficar pobre de qualquer jeito. A sua minha é mais enérgica. Pode ler. Qual que Bíblia é essa? King James 1611. 1600. Ô, louco! Se é serene, nós estamos lascados. É moderninha, né? 1611. Vai lá. Essa pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado, desfrutando as alegrias do seu coração. Pronto, aí. Muito Bom, bom. mas aí bateu bem que quando o senhor começou a falar das crianças, que necessitavam de professores. Então a gente eu vou estudando assim, Sim. colocando um disposição do outro. Então seriam as pessoas que sabem muito da palavra de Deus para se transbordar na vida das crianças. Ou do Isso, outro. uma aplicação, ótimo. Então você. Eu estudando um pouquinho agora comecei a estudar um pouquinho de economia. Aham. Tá, não, tá já, depois vai lembrar. Mas olha, irmãos, você nem vê a vida passar. Pessoa que fica muito preocupada. Tem gente que gasta, depois fica o dia inteiro culpado porque ele comprou um sorvete. Puxa, eu tomei um sorvete. Neto nem foi no shopping com a família, né, Neto? Vou dar uma bronca nesse Neto. Né? Por que ele não foi, Priscila? Ah, não precisa falar. Fala, Rubens. Pastor, eu fiquei pensando, o pastor fala muito do papel individual, né, em relação ao dinheiro. Tem algumas igrejas que têm muito dinheiro represado. Represado. Às vezes o projeto há projetos parados, não está cumprindo a sua missão e está economizando. Para quê? Injeta aqui nessa igreja para mim o que a gente faz. Te levanta mais missionários. Né? Rapidinho, pastor. Então, meus irmãos, é isso mesmo. Acho que vocês pegaram bem. Isso é uma luta minha, tá? Pela criação que eu tive, pelas dificuldades que passei na vida. Essa é uma dificuldade minha. Então a gente obtém coisas, bênçãos de Deus, e aí a gente fica aprendendo para nós mesmos. Você sabe onde vai dar tudo isso, né? A pessoa que vai embora sem nada, fica pensando muito em filho, não. Tem gente que fica pensando demais no filho. Já está provado que o filho gasta tudo. E o filho, ele obtém também. Deixa o filho se virar. Ele investiu em pessoas. Né? Ele tem só para isso. Sim. E aquelas pessoas que, né, Paulo, né, foi as pessoas que multiplicaram. só para investir em pessoas. Então acho que o maior dom que a gente tem é isso. Tem dinheiro? Sim, o senhor falou, dinheiro vai bem, dinheiro ganha, dinheiro se trabalha, investe, é dinheiro. Agora a vida é investimento, dá alegria, né? Dá alegria você poder falar de Cristo, ou a pessoa pegar um pouquinho, eu acho que é isso. Passa, tudo vai passando, né? E a gente sabe tanto, não abre a boca, ou tem gente que é tão chuque, eu falo no texto, né? Sim. E abre a boca e fala de Cristo, e tem uma sabedoria, que fala muito bem, é do alto mesmo. Né? Deus abençoe os irmãos. Gastem aí o dinheiro com sabedoria, gastem a vida de vocês e vamos ser velas que queimam. Nós vamos orar, encerrando o nosso período aqui. Quero convidar o irmão Pedro Galvão, pode orar? Aí a gente está encerrando o nosso período. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento aqui, realmente em tua presença como igreja, louvamos a Ti, exaltamos e agradecemos por tudo que o Senhor és. Por nos salvar, nos resgatado, mesmo que nós não merecemos, por o Senhor ter gastado a nossa vida, a sua vida, Pai, por nós. Nós somos gratos por isso. Pai, nesse momento, agradecemos por essa palavra, por essa mensagem que o pastor Pécio trouxe. E, Pai, o Senhor vem estar falando no nosso coração, que possamos realmente, como velas, estar gastando nossa vida. Mas não gastando nossa vida de forma aleatória, Senhor, mas porque é aquilo que realmente importa, Pai, glorificando o Teu nome e alcançando vidas, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor expresse todos aqui em paz, os seus lares, guardado por Ti, Pai. O Senhor nos deu domingo na Tua presença, Senhor. Essa é a nossa oração.